Mundo tem mais de 122 milhões de refugiados e o número pode crescer ainda mais. Em cada 1.000 crianças que nascem no Brasil, 10 apresentam alguma malformação no coração. Especialista analisa como a Lei Brasileira de Inclusão tem sido vivida na prática aqui no país. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Fique com a gente, o Conexões já está no ar. Obrigada pela sua companhia. Estamos pela TV UFG e pelo nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo aplicativo da TV UFG. Bom, o Conexões tenta ser mais acessível e por isso temos interpretação para Libras aqui no estúdio. Além disso, pensando em nosso público cego e de baixa visão, fazemos as descrições físicas de todos que participam do programa. Eu vou começar. Meu nome é Janaína de Oliveira. Sou uma mulher com traços negros e pele clara, meus olhos são escuros, meus cabelos também são escuros, cacheados e hoje estão presos em um coque, no alto da cabeça. Ao meu lado, aqui no estúdio, está a intérprete para Libras, Sara Raquel. Ela se descreve como uma mulher de pele parda, olhos escuros, cabelos lisos, abaixo dos ombros e que tem mechas loiras. Nós duas estamos em pé. E aqui no estúdio atrás está o cenário do Conexões, nas cores azul claro, cinza e vermelho. Tem também uma tela entre a gente com a logo e o nome do programa. Mas nessa mesma tela também vão aparecer nossas reportagens e entrevistados. Vamos começar o nosso giro de notícias? O governo federal liberou 3.000 bolsas de residência e 500 vagas para especialistas no Sistema Único de Saúde brasileiro neste ano. A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que segue o objetivo de reduzir o tempo de espera e melhorar o atendimento da população no SUS. As ações foram uma resposta ao estudo da demografia médica deste ano, que revelou desigualdade na distribuição de médicos especialistas em todo o país. Bom, mudando de assunto, em cada 1.000 crianças que nascem aqui no país, 10 apresentam alguma cardiopatia congênita, ou seja, uma malformação no coração, ocorrida durante o desenvolvimento na gestação. Isso equivale a cerca de 30.000 bebês por ano, de acordo com dados do Ministério da Saúde. E, em média, 40% deles precisam passar por cirurgia ainda no primeiro ano de vida. Alguns sinais de alerta são coloração azulada nos lábios, mãos ou pés, suor intenso mesmo em repouso, palidez durante o choro, respiração acelerada, além de cansaço e dificuldade para ganhar peso. Seguindo, e o número de pessoas deslocadas por causa de guerras e perseguições aumentou e passou de 122 milhões só neste ano. A Agência de Refugiados da ONU diz que é um número insustentável. O balanço com dados até o fim de abril inclui pessoas que fugiram de casa por guerras, por violência, perseguições e procuraram abrigo dentro do próprio país ou até fora dele. Um detalhe é que depois de mais de uma década desalojados, quase 2 milhões de sírios conseguiram, enfim, voltar para casa por causa do colapso do regime ditatorial. A ONU pede esforços redobrados pela paz para evitar que mais pessoas se sintam forçadas a fugir da própria casa. E agora a gente vai falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Começou a valer em 2015 aqui no Brasil, Ela visa garantir e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e liberdades fundamentais
por pessoas com deficiência, com o objetivo de promover sua inclusão social e até cidadania. Mas hoje queremos responder a seguinte pergunta: essa lei é realmente eficaz? Quem vai nos ajudar a entender esse assunto e nos dar uma resposta é a Ana Cláudia Antônio. Ela é diretora de acessibilidade da Secretaria de Inclusão da UFG, vai aparecer na tela aqui agora. Ana, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Que assunto importante para a gente falar aqui hoje. Antes de ir direto ao ponto, eu gostaria que a senhora se descrevesse, pensando no nosso público cego, de baixa visão, para que eles possam nos imaginar enquanto a gente conversa. Bom dia, Janaína, bom dia, Sara, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo, é um prazer estar aqui. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho os cabelos na altura dos ombros castanhos, olhos castanhos, nariz médio, boca média, eu uso óculos. Hoje eu estou vestindo uma blusa da cor beterraba, e ao fundo vocês veem uma parede cinza com um quadro à esquerda e um sofá. Certo. O meu sinal em Libras é Ana Cláudia. Ah, que legal! Eu quero aprender também, então. O sinal dela é Ana Cláudia. É isso mesmo? Maravilha! E o meu sinal é esse aqui, Janaína. Contorna o meu cabelo, né, para o lado direito. Só que ultimamente eu tenho usado para o lado esquerdo o tupete. E essa nossa troca faz todo sentido para o assunto que a gente vai conversar hoje, né? Já que o sinal que uma pessoa recebe, na maioria das vezes, e eu acredito que é até que seja interessante que seja uma pessoa com deficiência, uma pessoa surda que dê esse sinal para a gente, tem muito significado, né? Facilita ali na comunicação. Mas vamos falar então sobre essa lei. Na prática, o que a gente percebe de diferente depois que ela começou a valer? Bom, é um marco, né, para as pessoas com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Nós faremos agora, no próximo dia 6 de julho, 10 anos de implantação da lei. Ela traz a quebra de alguns paradigmas, onde as pessoas com deficiência elas eram vistas como doentes, onde o problema estava centrado nelas, e a lei brasileira traz, então, que o problema está nas barreiras da sociedade, né? Não está na pessoa com deficiência, mas sim no meio que essa pessoa vai interagir com a sociedade, nós temos, então, as barreiras. Ela traz, assim, a garantia de direitos para essas pessoas, né? Assegurando a igualdade de tratamento, acesso a locais públicos, privados. Aí a gente traz, então, a educação, saúde, transporte, cultura, lazer, onde essas pessoas terão, então, o direito de estar como as outras, os mesmos direitos de igualdade e participação. E o que a gente entende enquanto desafios que persistem desde que essa lei foi sancionada e começou a valer no país? Isso, importante pergunta. Nós temos, então, a implementação dessa lei, por mais que ela é completa, na minha visão, né, no papel, no entanto, ela ainda nós temos inúmeros desafios a serem aí percorridos, né? Então, nós temos, em relação à implementação dessa lei, ela não ocorreu totalmente. Por quê? Por falta ainda, nós temos falta de acessibilidade. É um exemplo. Nós não temos, então, prédios acessíveis, cinemas, hospitais, exames que as pessoas, dependendo de exames que as pessoas com deficiência elas devem fazer, né? Um exemplo mesmo é a mamografia. Se a gente para pensar, né? Não foi adaptada ainda para que as pessoas com deficiência de baixa estatura cheguem e façam esse exame. Elas vão precisar de ajuda. Nós temos ainda muito preconceito e discriminação em relação às pessoas com deficiência. E isso, o preconceito, né, a atitude das pessoas impede muito do avanço dessa lei.
a acessibilidade, ela precisa de financiamento. A acessibilidade, ela precisa que as pessoas, que o poder público entenda que nós precisamos de investimento. Investimento desde as estruturas arquitetônicas, até mesmo investimento na capacitação das pessoas e do conhecimento. Quando a gente chega hoje ainda numa escola, numa sala de aula, nós temos, então, ali professores que ainda não tiveram capacitação para acolher e para que essas pessoas desenvolvam uma autonomia na sala de aula. Isso respinga em todos os lugares, todos os órgãos. Quando uma pessoa com deficiência ela vai buscar um emprego, na empresa, por vezes, ela não encontra pessoas que conheçam sobre as deficiências, sobre a acessibilidade, então não sabe como tratá-las, como recebê-las e como fazer a adaptação desse ambiente do trabalho. Então, nós temos muito ainda que caminhar em relação à Lei Brasileira de Inclusão, por mais que ela venha fazendo uma mudança muito estratégica, muito importante, nós percebemos ainda que a gente precisa de uma sociedade ainda que caminhe, que busque acessibilidade, que busque a inclusão das pessoas com deficiência. Porque há 10 anos de implantação da lei, a gente ainda encontra inúmeros desafios. E quais iniciativas poderiam servir de referência para essas pessoas com deficiência, que na verdade estamos falando de um grupo muito diverso, não é? Mas o que você acredita que pode ser um primeiro caminho, um local mais adequado para um começo de melhora da qualidade de vida de todos? Olha, Janaína, eu acredito muito na educação, né? E uma educação de qualidade. E a convivência com as pessoas. Então, eu acho que nós temos que preparar a sociedade para o diferente, que isso faz parte, né? Todos nós somos diferentes e as pessoas com deficiência, elas não são a mesma pessoa, não existe isso, né? Cada pessoa, por mais que a deficiência seja a mesma, se a gente for pensar uma deficiência visual, a vida, a vivência que essa pessoa teve, transformou ela. Então, com certeza, as barreiras das pessoas com deficiência não são as mesmas. Então, para isso, a gente precisa de uma educação para todos e todas as pessoas. Essa educação, ela começa, eu digo, é uma educação de berço. Nós precisamos falar dos preconceitos, nós precisamos fazer com que as pessoas estejam disponíveis a ouvir sobre deficiência, estejam disponíveis a receber essas pessoas nos ambientes, porque é só através delas que nós vamos conseguir mudanças. Então, essa educação, ela perpassa desde o bebê até o final da vida das pessoas. Nós precisamos falar disso, nós precisamos educar, nós precisamos trazer informações sobre as pessoas com deficiência. E nós precisamos, mais do que tudo, ouvir as pessoas com deficiência, né? Nada sobre nós sem nós. É o lema das pessoas com deficiência. Eles precisam estar conosco para que a gente consiga avançar, para que eles nos digam as barreiras que eles enfrentam e que a gente possa, então, ter atitudes positivas de transpor essas barreiras, né? Junto com eles, avançar nessa sociedade ainda que persiste o preconceito, persiste o capacitismo. Perfeito, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, poderíamos falar sobre tantos outros assuntos dentro desse tema que a gente trouxe hoje, mas eu agradeço a participação e com certeza a gente vai entrar em contato para a gente voltar nessa conversa. Tá bem? Então, Ana Cláudia Antônio, diretora de acessibilidade da Secretaria de Inclusão da UFG. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Pessoal, vamos para um rápido intervalo. Na volta, falaremos de saúde, adoção de irmãos e muito mais. Até logo!
Estamos de volta. No ano passado, mais de 15 mil motociclistas foram flagrados circulando com escapamentos irregulares aqui em Goiás. Uma operação permanente tem fiscalizado essas infrações que têm menor potencial ofensivo, mas causam perturbação do sossego ou intranquilidade pública. Com certeza você conhece alguém que acabou se incomodando muito, com o barulho causado por essas motos irregulares. Mais de 1.000 abordagens e mais de 120 apreensões já foram realizadas. E agora a gente vai falar sobre adoção. Mais de 34 mil crianças vivem em abrigos no Brasil. Muitas são irmãos à espera de adoção. Mas dados do ano passado revelam que um crescimento na quantidade de adoção de irmãos. Confira mais na matéria. A lei não obriga, mas dá prioridade para quem se dispõe a adotar grupos de irmãos biológicos. Assim, eles não sofrem ainda mais por causa da separação. Bom, antes de continuar, vou me descrever. Eu sou Isabela Lima, uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados, um pouco acima da altura dos meus ombros. Seguindo, o Brasil tem hoje mais de 34 mil crianças e adolescentes em abrigos. Pouco mais de 5 mil estão prontas para adoção. Ainda de acordo com as informações do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, a grande maioria aguarda o processo que avalia a possibilidade de retorno à família biológica. No caso de irmãos que não têm vínculo emocional, apesar do parentesco, por exemplo, que não se conhecem ou que não cresceram juntos, não existe a prioridade ou a obrigação de adoção conjunta. No Brasil, a fila de interessados em adotar possui 33 mil candidatos. Só no ano passado, 47% das adoções foram de irmãos. O número triplicou de 2019 a 2024. Especialistas reforçam que para que essa seja a escolha certa, é preciso entender o peso da responsabilidade, a importância de evitar arrependimentos, ainda mais nesse tipo de situação, em que a vida de uma criança ou adolescente está em jogo. É com vocês. Assunto importante, Em todo o país temos as histórias de tantas crianças que gostariam de uma família, um lar. Boa parte já são crianças maiores ali, depois dos 10 anos de idade, só que acabam tendo que lidar com todos os desafios da vida sozinhos. Então, essa iniciativa de adotar irmãos é muito importante. Bom, e antes de terminar o programa de hoje, vamos juntos anotar as dicas culturais para este fim de semana? Acho que tem festa junina nesse meio aí, viu, Rodolfo? Olá, boa tarde! O fim de semana está chegando e se você ainda não sabe o que fazer, fique ligado, porque vem aí uma seleção de eventos imperdíveis. Mas antes eu vou fazer a minha descrição. Meu nome é Valquíria Silva, sou uma jovem mulher negra, de olhos castanhos e cabelos pretos cacheados. E começa agora mais uma agenda de eventos. Começamos a nossa agenda com uma dica imperdível. Está acontecendo o Arraial Goiânia 2025. O evento ocorre no Centro Cultural Oscar Niemeyer e nesse final de semana vai contar com shows musicais e apresentações de quadrilhas juninas profissionais. Os ingressos podem ser retirados pelo site que está aparecendo na tela e são válidos mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível que vai ser destinado a famílias carentes. Seguindo com a nossa agenda, no domingo, a partir das 7 horas da noite, os alunos do curso técnico em arte circense da Escola do Futuro Basileu França sobem ao palco com o espetáculo Fios do Tempo, com uma apresentação vibrante e cheia de emoção, que reúne técnicas como manipulação de objetos, tecido acrobático e dança. O show é o grande momento de celebração de um percurso marcado por muita pesquisa, criatividade e dedicação artística. Não perca essa experiência única e os ingressos estão no valor de R$ 17,50 e você pode retirar o seu no site Simpla.
E finalizamos a nossa agenda com uma dica imperdível de teatro. No dia 26 de junho, a partir das 8 horas da noite, o Sesc Centro recebe o espetáculo O Dia em que Explodiu uma Bata Bata, inspirado no conto de mesmo nome de Mia Couto. Escrita em 1986, a peça conta a tocante história de Azarias, um jovem pastor órfão que sonha em ter uma infância comum e poder frequentar a escola. Mas tudo muda quando uma bata-bata, o boi mais valioso da manada, pisa em uma mina terrestre e explode. Com medo das consequências, Azaria foge e se perde na floresta levando os bois que restaram. Os ingressos custam a partir de R$ 17,50 e podem ser retirados no site Simpla. E essa foi a agenda de hoje. Fica de olho porque na próxima sexta tem mais. Até mais! E se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp. É o 629-9181-1406, aparece aqui na tela. Você também pode acompanhar nosso conteúdo nas redes sociais. É muito fácil, é só procurar por @TVUFG. Assista ao Conexões de segunda a sexta, sempre a partir do meio-dia. Lembrando o nosso público cego e de baixa visão, que assim que nós duas sairmos aqui do estúdio, vai surgir na tela uma lista com os nomes dos profissionais que fazem tudo acontecer aqui na TV UFG. Se cuida, viu? Até amanhã!